Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta, e quero falar contigo hoje sobre angústia de confirmação. Vamos entender o que é isso? Angústia de confirmação. A gente tem falado muito de angústia aqui, né? Pensemos na angústia como algo em aberto, aquela sensação de não saber o que vem depois, de não saber aquilo que está acontecendo agora, de não entender a conexão do que está acontecendo agora com o que já veio, com o que ainda virá. Esse vazio é uma angústia. E aí nós estamos falando de uma angústia que se relaciona com a confirmação. Quem confirma, segundo o português, confirma alguma coisa. Nós estamos querendo confirmar o que aqui? Eis a questão, né? Vamos confirmar a imagem que fazemos de nós mesmos. Quando somos crianças lindas e indefesas, ali por volta de 0 a 5 anos, 6, naquilo que se acostumou, teoricamente, a ser chamado de primeira infância, a gente tem todas as mesmas necessidades orgânicas e emocionais que a gente tem hoje, mas num nível diferente. Necessidade, né, de sobrevivência, autopreservação, necessidade de alimentação, por exemplo. A gente precisa se nutrir. Inclusive o leite materno, nesse contexto, ele é muito interessante. Não é apenas o leite, o alimento em si. É a questão de estar ali no colo da mãe, tendo uma troca com ela, estabelecendo algum tipo de vínculo e de relação. Pode parecer confuso para você, mas eu vou dizer mesmo assim. Nesse exemplo aí do aleitamento materno, esse tipo de troca, né, o bebê com a sua fome, a mãe com o leite e o seu carinho, isso confirma o vínculo. É um exemplo. Confirmamos o vínculo. Que vínculo? O vínculo da mãe com a criança. Um ponto. Próximo ponto. Um vínculo de uma identidade que a criança ainda está construindo. Porque quando a gente não nasce sabendo quem a gente é. A gente vai formando essa ideia de quem a gente pode ser a partir dos vínculos que a gente estabelece, principalmente aqui com a família, né, que é o primeiro grupo de convivência que a gente tem acesso. Então, a gente confirma a nossa identidade a partir da experiência com o outro nesse momento. Por que eu te falo isso? Porque um grande conceito dentro da Gestalt terapia, a abordagem gestáltica, é o self. Self é essa representação, né, minha, sobre mim mesmo. Aí nós temos dois grupos. Um grupo defende que existem partes que a gente já nasce sabendo sobre nós mesmos, e outros que defendem que tudo acontece na construção, como nesse exemplo do vínculo. Então, a gente quer associar isso com a angústia. Como isso seria possível? Às vezes, em algumas famílias, em algumas histórias de vida, não é possível, por exemplo, ter o aleitamento materno. Então a criança não tem esse tipo de experiência, ela não confirma a sua identidade, nem o seu vínculo com a sua mãe, desta maneira. Não quer dizer que não faça isso de outras, né? Essa via, ela não recebe. Um outro exemplo. Às vezes, e acontece muito, a criança gostaria de ser parte do grupo familiar quando o grupo familiar toma uma decisão importante.
Por exemplo, a família decide que vai trocar de carro. Poderia ser interessante os pais perguntarem para a criança a opinião dela sobre as duas opções de carro ali que eles estão cogitando comprar. Ah, mas a criança gosta de Ferrari e eu tenho dinheiro para um Fusca. Não, você vai comprar um carro que cabe no seu bolso e que você consegue manter. O que acontece normalmente de confusão aí é que, assim, às vezes, na tentativa de fazer a criança se sentir parte da coisa, muitas vezes se larga a responsabilidade para ela, daí é complicado. Dentro desse nível ali, tem a parte que é dos pais e a parte que é da criança. A família como um todo está decidida, certo? Então, é um exemplo. Muitas crianças querem fazer parte, querem se sentir parte das decisões da família. Muitas crianças apenas gostariam de ter um tempo de qualidade com a figura do seu pai e a figura da sua mãe, para pura e simplesmente passar um tempo ali com essa pessoa que ela ama e gosta tanto. E às vezes não tem. Tem pais que acabam terceirizando a infância de suas crianças pelos mais variados motivos, e não aqui são julgados por isso, porque a vida moderna que a gente leva nos coloca desafios tão grandes que às vezes as crianças vão ter que passar algum tempo na casa dos avós. O problema é quando a cada 10 horas as crianças passam 15 na casa dos avós. É um problema matemático, tá? Mas é fácil de resolver. Entende? Então aqui, ó, pintei vários pontos aqui de conexão. E agora vai ficar mais tranquilo de entender a angústia de confirmação. Principalmente quando eu trouxer o conflito que está por trás dessa angústia. O grande conflito que existe é justamente esse. Eu não confirmei minha identidade, eu não tive esse respaldo lá na infância. O que acontece? Eu começo a buscar esse respaldo aqui nas relações que eu tenho agora com as outras pessoas. E às vezes eu não entendo, eu não percebo que estou repetindo ações que crianças fazem. Eu não entendo que eu estou entrando numa posição infantil para buscar essa confirmação que já não veio lá atrás e que me falta ainda. Eu não entendo que eu estou buscando isso para ser confirmado agora, finalmente eu receber. E aí a coisa complica, porque às vezes o outro vai nos julgar. Ah, mas ele é muito infantil. Sim, essa é uma vulnerabilidade dessa pessoa, mas essa criança que ela foi um dia, teve a possibilidade de crescer? Ah, ela teve a possibilidade de crescer emocionalmente e aceitou? Às vezes a gente nega. Às vezes a gente não consegue se responsabilizar por uma coisa tão essencial que é o crescimento emocional. Quantas pessoas que você conhece e que vivem numa atitude totalmente irresponsável e que você olha para as atitudes delas e parece uma criança de 5, 6 anos? Isso é tão complexo. Às vezes essas atitudes são com relação a uma determinada área da vida e não em outras. Às vezes isso é uma atitude que a pessoa manifesta na área de relacionamentos. Não consegue se vincular com ninguém, é muito insegura, não consegue transmitir aquilo que está sentindo, não consegue se responsabilizar pelo que está sentindo. E às vezes, por sentir um amor tão profundo pelo outro, começa a querer controlar ele, para que ele não fuja nunca. Você percebe aonde isso vai dar? E de onde isso veio? Esse vídeo está esclarecendo muitas coisas aqui para você. Dá para sair de um funcionamento assim, mas é necessário entender o que nos sustenta nesse lugar.
O grande conflito é, portanto, que a gente não está aqui. A gente está lá no passado, com essas experiências que faltaram para a gente confirmar nossa identidade. Muitas vezes, emocionalmente, filosoficamente e organicamente, a gente esperava ter recebido dos pais, mas não veio. Muitas vezes a gente pode crescer e levar uma vida inteira culpando eles porque não nos deram e nunca olhar para o lado deles, sob a perspectiva deles e entender por que eles não nos deram. A maioria desses pais que não dão isso para os seus filhos, principalmente dos anos 70, 80 para cá, o que acontece com eles? Eles já não receberam de quem foi os pais deles. Então eles viveram num mundo em que eles não tinham uma condição de desenvolver algo melhor e mais respaldado para dar para nós. Não dá para cobrá-los, né, pelo que eles não tinham para dar. Mas aquela sensação que às vezes a gente tem de um despedaçamento, uma angústia que a gente não consegue se confirmar, principalmente quando a gente se torna consciente de que essa angústia existe, dói. E dói um monte. E dói todo dia. E é uma dor que é difícil de abstrair. Você tem que botar cada coisa no lugar. Aí melhora. Por isso eu quero te falar hoje aqui de uma oportunidade. Talvez sim você esteja numa vida tranquila hoje, uma vida em que você se sente bem consigo mesmo, não sente nenhuma angústia de confirmação. Ou talvez você possa estar vivendo relacionamentos permanentemente conturbados, atraindo pessoas para o seu convívio que têm uma atitude bem infantil, mas sem perceber que você também tem algo infantil em algum aspecto da vida. Tudo isso melhora quando você entende qual é o seu lugar, que papel você vem desempenhando e por quais papéis nessas relações aí você consegue se responsabilizar. Por quais desejos ocultos da sua personalidade, né, que depois que você venha a conhecê-los, você consegue se responsabilizar. Quanto mais você sabe de si, mais você sabe como você consegue participar. E olha só que interessante, estamos falando de autorresponsabilidade este mês, né? Que é, sem dúvida alguma, neste momento da vida e do universo, uma das habilidades, né, do ser humano mais valorizadas. Você pode chegar nessa condição de se tornar autorresponsável a partir da Gestalt terapia, a partir da mediação emocional. Basta se organizar e se disponibilizar a trilhar esse caminho. Com essa ajuda da Gestalt terapia e da mediação emocional, ele é certamente facilitado e significativo. Você trilha o seu caminho guiado por uma pessoa profissional experiente. Eu, no caso, né? E aí ajudo você a lidar com o que você vai sentindo e com todas essas angústias que vão acontecendo. Inclusive a de confirmação que a gente falou hoje aqui. Pensa aí, né? Se você se sente pronto para uma jornada assim, se você sente a necessidade de passar por um caminho assim, ou se você identifica que está precisando, clique no link da descrição desse vídeo, manda mensagem direto, ou então já vai direto para as páginas ali desses serviços, certo? E aí a gente vai estar conversando para iniciar a sua jornada, certo? Gratidão por me acompanhar aí, você que vem sempre, gratidão por você que dedicou seu tempo a mim hoje, né, descobriu esse vídeo hoje, que a gente possa conquistar a leveza aí para a nossa vida, né,
mudando a nossa forma de perceber, sentir e agir, certo? Gratidão por existir e por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.